Primeiro, informação. A comissão técnica não gostou nada da entrada do Roleza. Nada. O Cuca tem conversado com o Roleza individualmente, tentado puxar o Roleza para próximo, motivar o Roleza. O que se entende do Roleza? Que ele é um cara tecnicamente muito capaz, mas que apresenta dois grandes problemas. Foco. Se diz dos argentinos que são pecho frio. Os argentinos, historicamente, são jogadores que vibram, que sentem muito o jogo, e o Roleza é daqueles jogadores que se chama de pecho frio. Quando o Messi não ia bem na seleção argentina, o torcedor o chamava de pecho frio, e depois da Copa do Mundo ele é o maior ídolo da história, né? Mas o Roleza é aquele cara que talvez ele não viva o jogo como outro argentino vive. Então, se a gente for comparar com o próprio Barreal nos momentos áureos ali, ele se dedicava muito mais que o Roleza. O Escobar, com sua deficiência técnica gritante, ele se esforça muito. Adonis Frias, idem. E a gente pode falar de outros jogadores que conseguiam conciliar qualidade técnica com capacidade física, com intensidade, com concentração. Então, o primeiro grande ponto da avaliação do Roleza é de que ele não sente o jogo. E o segundo é de que, coletivamente, ele tem seus problemas. Essa é a avaliação da comissão técnica, que está tentando fazer o Roleza melhorar, que deu ali um tempo considerável para ele jogar e que ontem ele decepcionou mais uma vez, assim como nos treinos ele tem tido desempenho bom, porque é um ambiente seguro, sem pressão, mas quando entra, isso não é do Cuca, é de antes, ele acaba decepcionando ou alternando muito, oscilando entre bons e maus momentos. Eu acho que os maus momentos são maiores do que os bons. Essa é a avaliação da comissão técnica, isso é uma informação. A comissão técnica não gostou nada da entrada do Roleza na partida entre Santos e Deportivo Cuenca. Vocês podem discordar do Cuca, mas é a avaliação da comissão técnica que acaba sendo importante porque eles que vão definir os próximos titulares e quem entra. Eles não gostaram nada da atuação tecnicamente falando do Roleza, mas principalmente sobre entender o jogo, entender a importância dessa partida, a estreia, de chamar a partida, entendem que o Roleza tirou o pé de dividida, que ele não correu para trás, que com bola ele teve bons momentos sim, mas que coletivamente, num contexto geral, ele não fez uma boa partida. Aí a partir de agora, é a minha opinião, tá? Eu tenho informação, agora é a minha opinião sobre o Roleza. Ontem eu fiz um post dizendo que o Roleza fez uma péssima partida. E a repercussão foi mista. Teve gente falando, fala mesmo, e teve gente falando, meu Deus, você não sabe nada de futebol. E depois eu falei aqui no meu vídeo, talvez não com essas palavras, que o Roleza me decepcionou, que não fez um grande jogo. Eu assisti novamente a atuação do Roleza, né, o segundo tempo do Roleza, que teve minutos consideráveis contra o Cuenca, a gente vai falar ali de 50 minutos contra um adversário frágil, que dava muito espaço. Acho que é isso que pega mais, né? O time que deu muito espaço para o Santos. Eu assisti novamente e refleti por conta do vídeo do Peu. E eu não mudo a minha ideia, mas acho que é importante colocar os pingos nos is. O Peu, ele faz um vídeo com 4 lances importantes do Roleza na partida de ontem. Ele diz que são 4 chances criadas pelo Roleza. E eu discordo, é que tá tudo bem, tá? O Peu é meu amigo. Se fala no WhatsApp, é só um ponto de partida para minha avaliação. O Roleza, ele toca uma bola curta pro Bom Tempo, e o Bom Tempo abre e chuta de canhota no travessão. Isso não é uma grande chance criada pelo Roleza, é um passe curto, passe simples, que qualquer meia digno tem que dar. Nem tô falando de um meia de 11 milhões de euros. A jogada em que o Roleza associa com o Bom Tempo, com o Robinho Júnior e acha o Barreal no cruzamento pro Tassiano, é uma boa jogada, mas não é uma grande chance clara criada. Ele abriu espaço, mas ele não criou a chance. Quem criou a chance foi o cruzamento do Barreal, que foi muito mal, mas deu um cruzamento perfeito na cabeça do Tassiano, que finalizou mal. É legal o lance? É legal, mas não é uma grande chance clara criada. Grande chance clara criada é o Neymar de canhota pro Tassiano, ou uma pré-assistência que o Neymar dá pro Escobar. O Escobar cara a cara com o Moisés, 2 contra 1. Isso pra mim é uma grande chance clara criada. Fora isso, sim, o Roleza criou 2 boas chances. Tem o passe de canhota pro Rony, em que o Rony não chuta nem passa pro Bom Tempo, um bom passe, e tem uma bola já mais da intermediária para a ponta esquerda do Barreal, que o Barreal entra claramente sozinho e acaba finalizando mal. O passe, a pifada do Roleza pro Rony é o que eu espero dele com mais frequência, e o passe pro Barreal, eu acho que é um passe interessante, mas que foi muito mais demérito da defesa do Cuenca, que abre, né? O lateral fica sem saber,
e acaba se criando uma chance pelo posicionamento do Cuenca. Não era um passe que deixou o Barreal na cara do gol. De qualquer forma, dá pra gente falar em 2 ou 3 chances boas criadas pelo Roleiser em 50 minutos contra um fragilíssimo Deportivo Cuenca, com espaço, sem precisar marcar. Tem gente, e eu tô vendo aqui no chat, que vai considerar que isso é positivo, que foi uma entrada boa. E aí são avaliações diferentes, e não tem certo e errado. Pra mim é pouco, assim como é pouco pra mim a passagem do Roleiser pelo Santos. Tem pouquíssimos momentos de protagonismo, pouquíssimos. Tem o gol contra o Fortaleza, que infelizmente não foi pra ele. Tem o gol contra o Palmeiras, e esse é o auge do Roleiser até aqui. E depois tem o gol contra o CRB, que não valeu muito, né, no jogo de ida da Copa do Brasil. E tem pouquíssimas assistências e pouquíssimos gols. Eu sou um cara que eu cansei de defender o Roleiser. Cansei. Eu fiz vídeos e lives e posts defendendo o Roleiser. Eu entrevistei o Roleiser. A única entrevista exclusiva longa do Roleiser desde que ele chegou ao Santos foi pra mim. Uma entrevista em que ele pediu para ser em espanhol, porque ele se sentia mais à vontade e não gostaria de ser mal interpretado. Então eu estudei muito, me dediquei, fiquei com muito receio de errar, mas consegui fazer uma entrevista de quase meia hora em espanhol com ele. Eu sempre apoiei o Roleiser, eu apoiava o Roleiser, eu esperava que ele fizesse mais. Achei que era uma questão de tempo. Achava que o problema eram seus companheiros, porque de fato o Roleiser põe uma bola na cabeça do Zé Ivaldo na pequena área na Neoquímica Arena e ele cabeceia pra fora, a culpa é do Zé Ivaldo, não é do Roleiser, eu entendo. Mas mesmo nos jogos em que eu elogiava o Roleiser, eu sentia que faltava mais. O Roleiser não finaliza bem, que era uma coisa que a gente esperava, né? Ontem ele recebeu uma bola perfeita do Gustavinho, sem ninguém marcar. Ele deu uma chapada que a bola, enfim, passou muito do travessão. Ele não decide, foi raro o momento, como a gente falou, do Palmeiras e do Fortaleza. E eu cansei. E eu sei que eu não preciso defender o Roleiser, eu preciso analisar jogo a jogo, eu preciso informar, basicamente. Mas eu cansei de entender que a culpa não era do Roleiser. Pra mim, hoje a culpa já é. É mais de 1 ano de passagem, eu sempre faço meia culpa, né, faço as reavaliações, sou advogado do diabo, eu vejo o copo meio vazio, eu tento comparar com outras situações, como por exemplo a do Flaco Lopes no Palmeiras, que é um jogador que custou muito e que demorou muito pra dar certo. Eu sei que existe questão de maturação, de adaptação, mas eu penso que a ambientação já passou. E vocês perceberam que eu citei os 11 milhões de euros uma vez só. Porque eu acho que a gente não pode se basear pelo valor apenas. Então o Tassiano, ele virou Tassiano 32 milhões de reais. Não é Tassiano da Silva, é Tassiano 32, sobrenome dele. O Roleiser, custando 11 milhões de euros ou 1 milhão de euros, ele criou uma expectativa de ser um cara decisivo, de ser essa dupla do Neymar, ou de ser o camisa 10 quando o Neymar não tá. E hoje, de verdade, eu escalaria o Miguelito e não o Roleiser na ausência do Neymar. O Miguelito muito mais pressionado, ganhando muito menos, voltando do empréstimo do América no ano que era decisivo pra ele teve melhores minutos que o Roleiser no ano. E é nosso. O Roleiser, ele é tecnicamente muito capaz. Ele cria lances muito bons, assim como ele perde muitas bolas por desconcentração, por falta de vontade. Ontem, claramente, ele tirou o pé de 2 divididas que eu, no meu sofá aqui de casa, eu me vi apenas como torcedor, tentando me socar. Eu ficava com muita raiva. E não é porque ele custou 11 milhões de euros, é porque ele é jogador do Santos. Ele não pode tirar o pé de dividida. Eu me incomodo quando o Neymar perde a bola porque quis pedalar e toma contra-ataque, mas caralho, eu fico pensando, puta, é o Neymar, né? O Roleiser não pode, com a idade que ele tem, fazer isso. Não pode. Não pode. Pra ele ser esse cara benevolente na marcação, que não recompõe, ele precisa decidir. Então, quando ele joga, titular ou não, se ele não ajuda coletivamente, não marca a lateral, não para uma falta, não põe o pé numa dividida, que ele dê uma assistência ao gol. Ele não dá. Se a gente pegar o tipo de jogador como o Roleiser, que é um cara que tecnicamente é muito acima, que talvez gere algum desequilíbrio coletivamente, a gente precisa esperar que o Roleiser faça o que o Lucho Acosta tem feito no Fluminense, na maior parte do tempo, né? Teve uma quedinha agora. Mas o Lucho é muito mais decisivo no Flu, custando muito menos. O Zubeldia encontrou lugar pra ele, e o Roleiser já foi 10 sem o Neymar, já foi 10 com o Neymar, já foi segundo atacante, já foi segundo volante, já foi ponta pela direita, já foi ponta pela esquerda, já teve sequência assim de jogos, e pra mim é uma decepção.
E hoje eu tô muito mais a achar que ele não vai sair desse lugar de decepção, do que achar que ele vai nos surpreender, que ele vai se adaptar e que ele vai decolar. Porque a gente falava de técnico, e tudo bem, nós não temos os melhores técnicos do mundo, e o Cuca não é um grande gênio taticamente, mas os treinadores tentam realocar, tentaram sequência, acharam posições, testaram nos treinos, e ele não decide. O Rolezer, ele fez 16 jogos em 2 anos de Benfica, depois de ser craquinho em Estudiantes, onde ele era o rei, né, onde ele de fato não marcava e tudo mais. O campeonato português é pior que o campeonato brasileiro. O Palmeiras e o Flamengo são melhores que Porto e Benfica. E o Santos é melhor, talvez, que o Estoril. O campeonato português é fraco, ele não conseguiu se firmar. O Rolês ele foi oferecido a outros clubes grandes, né, ao longo dos meses. Santos e Botafogo disputaram, a gente ficou muito feliz quando contratou. E hoje, de verdade, eu acho que não vai dar certo. Ou pelo menos não vai dar certo como a gente esperava que desse. Ontem, para criar 4 bons lances, na minha visão, 2 chances mais claras, ele perdeu a bola 9 vezes, que foi o mesmo número de perdas de bola do Gabriel Bontempo na partida inteira. Ele não fez um desarme, ele não colocou o pé numa dividida, ele não fez uma falta. O Santos tem o Neymar, e a gente pode avaliar aqui se o Neymar entrega, se ele merece ser titular e tudo mais. Mas nós temos o Neymar, isso é um fato. O Neymar é o camisa 10 do Santos, ele não é falso 9, ele é meia. Por o Rolezer jogar, ele precisaria de uma dedicação que ele nunca apresentou. O que seria legal de ver? O Neymar de 10 e o Rolezer sendo uma dupla ali pelo lado direito, ou uma dupla de meias, um 4-4-2. Mas o Rolezer não se coloca nessa posição de ser importante coletivamente, ele não evolui nesse sentido. E já que ele não evolui coletivamente, ele não ajuda defensivamente, ele precisa, com bola, ser decisivo. E ele não é. Tem culpa dos companheiros nisso? Tem. Se o Rony não fosse muito mal contra o Cuenca e tivesse acertado o gol por bom tempo, talvez a gente estivesse destacando um pouco mais a atuação do Rolezer. Mas são 2 chances claras criadas em 50 minutos contra um fragilíssimo Cuenca. Que eu acho que bom tempo de 10 criaria e criou, que eu acho que Miguelito como 10 criaria e criou, e eu acho que o Rolezer, tirando a partida do Cuenca, elevando a avaliação, ele tem uma passagem decepcionante, para dizer o mínimo. E eu cansei de defender. Quando ele fizer bons jogos, eu vou destacar. Vai ter gente achando que eu tô perseguindo, que, enfim, não faz o menor sentido eu perseguir o cara que me deu entrevista no canal. Eu falo, avalio o jogo a jogo, critico quem eu acho que eu tenho que criticar. Pra mim, o Rolezer tem uma passagem pra lá decepcionante. Tem sim um investimento criado, mas tô falando principalmente de expectativa, de ser um jogador que a gente olhava e falava, porra, da hora, ele vai resolver. É um jogador que hoje a gente olha com bola e fala, nossa, que bons momentos ele tem, né? Imagina quando der certo, imagina quando adaptar, imagina, a gente só tá imaginando. São pouquíssimos gols, pouquíssimas assistências, tem culpa dos colegas, mas acho que tem muita culpa do Rolezer, que talvez não tenha entendido, não seja plenamente feliz no Brasil e não se dê o direito, né, não entende que é um dever, talvez, jogar mais pro time. Então ele claramente tira o pé de divididas. E para quem tira o pé de dividida, eu cobro que decida. Porque se eu, no meu futebolzinho, tô marcando pra cacete pra alguém não voltar, quando eu roubar a bola e der no pé dele, eu quero que ele faça gol. Você não tá marcando pra mim. Imagine no Santos Futebol Clube. Então, era isso que eu queria falar sobre o Rolezer. Isso aqui não é uma resposta ao peu, longe disso, é apenas uma avaliação. Quem estiver discordando de mim, tá tudo bem, desde que seja com respeito. Mas eu queria me estender um pouquinho nessa percepção, porque eu poderia estar falando de Lautaro, Tassiano e Rony, fazer vídeos pra eles, mas eles são ruins. Eu não espero nada deles. Eu espero dedicação. Do Rolezer eu espero, ou esperava. E acho que é por isso que a gente tem que falar mais. Quando eu falo precisamos falar sobre, é porque a gente precisa falar mais do que a gente espera que vai entregar. Ou você espera alguma coisa do Rony? Você esperava que o Moisés fosse craque? Eu não esperava. E eu esperava muito do Rolezer. E me frustra muito quando o Rolezer entrega tão pouco. E não é apenas pelos 11 milhões de euros. É por saber que ele é melhor do que aquilo. Por saber que ele poderia se esforçar mais. Então a avaliação da comissão técnica é que ele entrou mal, que ele não se dedica o suficiente, e eu tenho a mesma opinião, e vocês podem plenamente discordar. Beleza?